agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade. Também a responsabilidade é estar aqui para ministrar a palavra de Deus para este povo que vai morar no céu, né? Gostaria de agradecer a pastora pelo convite, o nosso irmão presbítero Milton, né? Deus abençoe, pela confiança. Agradecer pela nossa irmã que não pôde estar aqui, a irmã Fran, diaconisa Fran, que foi um canal de bênção para nós estarmos vindo aqui. Ela está um pouco enferma, aí achou melhor não ficar em casa, se guardar, que os irmãos intercedam pela vida dela, amém? Trago também a paz do meu pastor Jorge Alexandre. Nós congregamos ali na Maravilhas de Cristo, né? E para mim está sendo uma honra estar aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no tema da campanha, João capítulo 5, o versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. Maravilha, meus irmãos. O texto que lemos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, traz algumas verdades, mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu gostaria de comentar um pouco com os irmãos acerca deste livro, acerca deste homem a qual Deus escolheu, João, o apóstolo João, que foi incumbido então de escrever. João então foi o autor, o escritor, melhor dizendo, mas inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1,20 diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque cada profecia foi inspirada, ela não foi feita por vontade humana, mas foi inspirada, os homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. João, então, é interessante, eu gosto tanto do Evangelho como a pessoa de João, porque ele se diferenciou. João era diferente, o ministério dele se diferenciou, tanto nós podemos notar aqui no próprio livro, como no decorrer da vida, na biografia deste homem, o diferenciava dos demais. João, assim como Pedro, Simão e Pedro, André, seu irmão, e Tiago, irmão de João, estava na beira de um lago, quando Jesus estava pregando. E Jesus havia marcado aquele dia para encontrar e chamar a eles. Jesus, então, naquele momento, estava passando próximo ao lago, e ali estava João, com seu irmão Tiago, os dois filhos de Zebedeu. Seu pai, então, chamado Zebedeu, era o dono do barco. E quando Jesus chama ele, diz assim, faz a ele uma promessa: segue-me e eu vou fazer de vocês um pescador de homens. Hoje vocês pescam peixes, mas o que eu tenho para você é muito maior. Aleluia. E o interessante é porque quando Jesus chama este homem, ele não interroga, ele entende quem era aquele homem que havia chamado. Ele entende quem era Jesus, porque prontamente ele aceita aquele convite, larga tudo, deixa seu pai, ele vai, abraça o seu pai e fala: olha, pai, muito obrigado até aqui, mas eu tenho uma missão. E a primeira lição que eu aprendo, meus irmãos, é que quando Jesus nos chama, nós temos que deixar tudo de lado. Nada pode impedir eu e você de seguir a Jesus. Eu quero dizer que se alguma coisa está impedindo você de seguir a Jesus, toma cuidado, larga, que o Senhor nessa noite venha tirar tudo aquilo do seu caminho que estiver impedindo Ele de se achegar a Ele, que estiver impedindo você de se achegar a Ele. Aleluia. Então este homem, ele larga tudo para servir a Jesus. E que coisa linda, meus irmãos, quando nós largamos tudo para servir a Jesus, para seguir o Mestre. A história vai dizer que este homem, ele teve o privilégio de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Ele se intitulava
ele se identificava como aquele a quem Jesus amava. A intimidade, é verdade, Deus ele ama igualmente a todos nós, não é verdade? Ele ama igualmente a todos nós, mas o chamado que ele tem na vida de cada um é diferente. E você quer uma chave de vitória? Quanto mais você se achega a ele, mais coisas profundas e ocultas você vai ser revelado. Quanto mais você se aproxima, quanto mais íntimo você for de Jesus, mais coisas sobrenaturais você vai viver. Por que eu estou dizendo isso? Nós vemos que quando Jesus ia para o monte, ele falava para os discípulos: olha, fica um pouco aqui, vem Pedro, Tiago e João, vamos um pouquinho mais no fundo, vamos nos aprofundar um pouco mais, vamos pôr a intimidade um pouco mais, vem aqui um pouco mais para o fundo do monte, tem um negócio mais profundo. E o que Deus está falando hoje só tem Pedro, Tiago e João, só que eu trouxe aqueles que eu quero ter intimidade, é aqueles que eu quero levar para o fundo do monte. Aleluia, oh glória. João foi aquele, meus irmãos, que teve então esse privilégio de ouvir as batidas do coração do mestre. Aleluia. Ele, ao reclinar, ele pôde então ouvir as batidas do coração de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E a verdade, nós vamos ver que quando Deus nos escolhe, quando Deus nos separa para uma obra, é Ele quem capacita, é Ele quem guarda, é Ele quem sustenta, é Ele quem livra. Aleluia. Porque tentaram matar este homem de todas as formas. A história extra-bíblica diz que lançaram João num caldeirão de óleo fervente para tentar matar a vida dele, para tentar tirar a vida dele. E de maneira milagrosa Deus o sustentou, ileso, permaneceu ileso. Então, ao ver que era impossível matar aquele homem, porque tinha um negócio diferente com ele, eles resolvem então prender ele. Vamos levar ele para a ilha de Patmos. Só que mal o inimigo sabia que ele estava cumprindo um propósito de Deus. O adversário se levanta na tua vida para te parar. Mal ele sabe que está contribuindo para os propósitos de Deus na sua vida. Sabe aquela luta, aquela adversidade, a dificuldade? Está contribuindo para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque foi na ilha de Patmos que este homem recebeu as revelações e escreveu o livro do Apocalipse. Aleluia, glórias a Deus. Então ele vai escrever no capítulo 1, e é interessante porque no capítulo 1 ele escreve algo lindo. Ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como eu disse, o Evangelho segundo João escreveu, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, ele traz algumas verdades que os outros não têm, ele é diferenciado. Os três, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles têm semelhanças, e esse de João então é diferenciado. Entenda o que Deus está falando, que quer que você se diferencie, quer que você se destaque. O ministério que Deus te escolheu, te chamou, é diferente. Entenda. No capítulo 2, então, Jesus ele vai operar o seu primeiro milagre, o primeiro milagre do seu ministério. Ele vai até a festa, um casamento que estava acontecendo, e lá ele transforma água em vinho. A história que todos conhecem. No capítulo 3, meus irmãos, ele então se encontra com um homem chamado Nicodemos, um homem muito sábio, um fariseu, entendido da lei. Vai perguntar para Jesus: o que é necessário para entrar no reino dos céus? Ele diz: é necessário que você nasça da água e do Espírito. Lá na frente ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba as verdades, as pérolas, perceba a graça que esse homem recebeu ao escrever este livro. No capítulo 3, Jesus está indo sentido a Galileia, e obrigatoriamente ele passou por Samaria, e lá ele, cansado do caminho, encontrou uma mulher, a mulher conhecida como samaritana, e então aquela mulher foi ali pegar água, e Jesus falou para ela: dá-me um pouco de água. Os irmãos conhecem a história, e ela fala: mas você é judeu, como pode você pedir água para mim? Aí Jesus fala: se você soubesse quem é que está te pedindo água, porque tem momentos, irmãos, que Jesus está na tua frente e você não enxerga, você não percebe. Está perguntando aonde ele está, nem sabe quem está na sua frente. Jesus está falando: se você soubesse quem veio aqui hoje, se você soubesse quem está aqui hoje, você não ficava aí com essa incredulidade. Você não ficava aí se perguntando como que vai acontecer, como que vai fazer, por onde vai vir, qual caminho. Jesus, ele chega por um caminho que você menos espera. Aleluia. Ele usa quem ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Aleluia. O Senhor nos convida a confiar, a abrir os olhos. Foi dito aqui no início do culto, nas nossas orações, que o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, como abriu os olhos daquele moço. Aleluia. Aleluia. Os inimigos se levantaram contra o profeta, e ele só estava enxergando o inimigo. Só estava enxergando o inimigo. Aí o profeta, que tem visão de Deus, porque é profeta tem visão de Deus. Aleluia. Disse: Senhor, abre os olhos deste moço. E ele pôde contemplar. Irmão, se você pudesse contemplar a multidão de anjos, o exército que guerreia em vosso favor, que guarda a tua vida, que peleja contra os adversários. Aleluia. Muitos estão sofrendo aí fora, e o Senhor está guardando a minha, a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas no capítulo 5, meus irmãos, é o momento dessa história a qual nós lemos, e é o tema desta campanha. Eu tenho um pouco de tempo para falar compartilhar com os irmãos algumas revelações, algumas bênçãos que eu recebi através da leitura. Nós vamos ser edificados aqui nessa noite. Esse capítulo, ele inicia dizendo que Jesus estava indo para Jerusalém por conta de uma festa. Então, eu gostaria que você entrasse no texto comigo. No versículo 1, diz que que havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ele estava então em direção à festa. Mas o interessante que nós vamos ver é que Jesus, ele deixa a festa, aquele momento de festa, para ir de encontro a este homem, ao paralítico. A primeira coisa que eu quero te dizer é que somente um amigo de verdade deixa uma festa para ir de encontro a um necessitado, para ir de encontro àquela pessoa que está enferma, que está carente, precisando de um milagre. Eu estou dizendo que Jesus, ele preparou, ele largou tudo para ir de encontro àquele homem. Jesus, ele veio aqui nessa noite, ele está aqui nessa noite para vir de encontro a mim e a tua vida. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Somente um amigo de verdade, irmãos. Isso é para poucos. Quantas pessoas nos abandonam? Quantas pessoas esquecem de nós por coisas pequenas, por festas, por momentos, né? Mas Jesus não, Jesus era diferente. Jesus, ele tem um propósito. Aleluia. Nós estamos ao vivo, né? Meus irmãos, que Deus abençoe você aí na sua casa, que essa palavra seja
edifique a tua vida, aleluia, porque o Senhor vai de encontro aí na tua casa. Deus, Ele é um Deus de perto, mas é um Deus de longe também, aleluia. Ele te encontra aí, Ele falou, deixei tudo para ir aí na tua casa, aleluia, glórias a Deus, porque afinal de contas Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele vai naquele lugar, para um lugar chamado Betesda, um tanque chamado Betesda, e Betesda significa lugar de misericórdia, aleluia. Eu não sei aonde você se encontra, meu irmão, mas se você está em Betesda, Betesda é a casa de Deus, é lugar de misericórdia. Você está no lugar certo. Betesda é onde as coisas acontecem. Betesda é exatamente naquele tanque onde se reunia uma multidão de gente doentes, pessoas desenganadas pela medicina, como o irmão falou que foi desenganar, mas ele veio no lugar certo, Betesda. Foi por conta de Betesda, lugar de misericórdia. O teu lugar é aqui, em Betesda. Porque, perceba, certo dia foi perguntado para Davi, você escolhe, você quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Aí ele fala assim, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque o homem não tem misericórdia. Tem pessoas que estão sofrendo porque preferiu estar nas mãos dos homens. Mas Deus está te dando a oportunidade. Vem para Betesda. Vem para Betesda porque tem misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos entender, meus irmãos, que neste lugar, quando Jesus então encontra aquele homem que estava há 38 anos ali, este homem, ele era totalmente dependente. Ele dependia então todos os dias de alguém ir lá na casa dele, pegar ele, levar até Betesda. Ele dependia de alguém pegar ele naquela maca e levar ele até Betesda, o lugar de misericórdia. Eu não sei, aqui fala de dependência e talvez, meus irmãos, alguns de vocês aqui estão passando por um momento muito difícil, algo que você está dependendo de alguém. Coisa terrível é depender de alguém. A melhor coisa que nós temos é a independência, embora, meus irmãos, o homem jamais será totalmente dependente, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas aqui o que eu quero falar é da dependência de você, por exemplo, poder fazer as suas necessidades básicas, é de você ir e vir, é de você ter a liberdade, não depender de ninguém, pegar você na sua casa, trazer você para o culto. Tem pessoas que estão dependentes de alguma situação, você depende de alguém lá na tua casa, trazer você para o culto, depois levar você, e fica esse negócio. Você está pedindo, Deus, eu quero uma providência. Tem pessoas que estão dependendo de uma cesta básica, porque está passando por um momento difícil. Mas você veio para Betesda, você veio para o lugar certo. Aleluia. Você veio para o lugar certo, meu irmão. Aleluia. Este homem dependia de alguém, e se você está dependendo de alguém, Jesus veio aqui de encontro para falar contigo. Aleluia. Olha só, porque quando Jesus encontra com ele, é estranho, Jesus olha para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Existem algumas verdades aqui, porque primeiro que, como eu disse, é muito estranho. O homem estava paralítico, é nítido que ele queria ser curado. Ou melhor, que ele precisava de uma cura. Mas talvez ele estava acostumado com aquela situação. A luta, a dificuldade, quando ela se
perdura, quando ela demora, quando ela delonga, a gente acaba entristecendo e acaba se acostumando. A esperança de mudança vai se acabando. E quando Jesus ele pergunta, o motivo principal de perguntar para aquele homem: o que queres que eu te faça? Era para mostrar para ele mesmo o que estava dentro dele. Era para expor o interior daquele homem. Porque afinal de contas Jesus sabia. Mas no momento quando Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E Jesus está perguntando para você hoje: o que queres que eu te faça? Aleluia. Ele diz: queres ficar são? Queres ficar são? Jesus pergunta para ele. É interessante porque ele poderia falar logo em seguida: Senhor, eu quero ser curado, eu quero andar. Mas não é isso que ele fala. E isso começa a demonstrar o que está dentro do coração daquele homem. Porque ele responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu queria abrir um parênteses aqui e falar deste texto, no versículo 3, diz que um anjo de tempo em tempo balançava, movimentava as águas, e aquele que entrasse primeiro era curado. Esse texto, ele é bastante polêmico na teologia. Existem alguns estudos que dizem que esse texto foi acrescentado na história das Escrituras. Mas a questão é, o foco não é o tanque, nem o anjo. O foco é Jesus indo de contra o homem. Então eu não vou me apegar a isso agora. O foco aqui do texto não era o tanque nem o anjo. Porque tem pessoas, pastora, que vêm para a igreja para ver anjo. Ela não vem para ver Jesus. Ela quer o movimento. Quando na verdade o foco não é nada disso. O foco é Jesus. Aleluia. É interessante porque nós vamos ver que quando Jesus cura este homem, ele poderia curá-lo de várias formas. Ele poderia ter falado: então, entra no tanque e você vai ser curado. Jesus é maior do que o tanque, Jesus é maior do que o anjo. E ele deixa isso muito claro. Como ele falou para aquele homem, que ele passou lodo nos seus olhos e falou: vai lá e se banha no tanque de Siloé. Ele não fez isso. Ele mostrou que ele é maior que tudo isso. E tudo que Deus faz é um propósito. Há um propósito. Então eu não vou me apegar a essa parte do anjo, do movimento do anjo. Eu vou me apegar ao que estava no coração daquele homem. E um pouco mais à frente, um outro detalhe. Perceba duas coisas. Este homem, havia nele uma angústia, um rancor, uma mágoa, porque ninguém o ajudava. Ele estava diante de Jesus, diante daquele que é a solução para todos os problemas. E ao invés de ele falar: Senhor, me cura, ele foi reclamar, ele foi olhar para o homem. Ele foi falar, ele foi murmurar: ninguém me ajuda. Sabe por que eu estou aqui? 38 anos. Porque ninguém me ajuda, porque a pastora não me vê, porque não me dá uma oportunidade. Ninguém me ajuda. Aquele homem tinha problemas maiores do que a sua paralisia física. Aleluia. Entenda, Jesus então, quando faz essa pergunta para ele: queres ficar são? Era para demonstrar que maior do que o problema da sua paralisia estava no seu coração. A mágoa, a angústia do passado. Jesus está falando aqui nessa noite: você precisa deixar alguma coisa lá do passado. Você precisa largar, você que está me ouvindo aí da sua casa, você precisa deixar de lado essa angústia, essa mágoa no teu coração. Aleluia. Jesus tem coisa boa para a tua vida, Jesus tem milagre para a tua vida, mas esquece o que deixaram de fazer ou fizeram com você. Existem memórias no passado que te atormentam, traumas psicológicos que te assustam. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, existem momentos, dias em que vem aquelas memórias, aquelas lembranças do passado.
do que fizeram com você ou do que deixaram de fazer. O Senhor está querendo, o Senhor tem cura para você nessa noite. Aleluia! O Senhor quer curar o teu coração, a tua mente, o teu psicológico. Ele está dizendo: eu tenho milagre, eu tenho prosperidade para você. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome. Oh, aleluia. Aí, Jesus então, quando mais uma vez surpreende com a sua resposta. Porque é interessante, pastora, que ele não dá ouvido para o que ele fala. Porque para as desculpas, para as reclamações daquele homem. Ele simplesmente olha para ele e fala: levanta. Para nós agora é fácil entender isso, porque aconteceu há 2000 anos, a gente crê na palavra. Mas imagina um homem chegando para um outro na rua e falando: levanta, um paralítico há 38 anos ali. Mas Jesus é Jesus, aleluia, glória a Deus. E ele fala: levanta-te, toma a tua cama e anda. Alguns dizem que, eu aprendi isso e creio dessa forma, que o motivo de Jesus falar para ele: toma essa cama, era para ele se lembrar de onde Jesus o havia tirado. E eu quero usar isso para falar para você. Não, e lá na frente nós vamos ver mais. E aí é o texto principal, é o momento principal, para você se lembrar de onde Jesus te tirou, para você lembrar o que Jesus fez na tua vida. Pendura a cama e lembra. Era como um espinho na carne de Paulo. Paulo, um homem muito usado por Deus. Deus então permite um espinho na carne para que ele não se exaltasse por causa das grandezas, das revelações que aquele homem recebia. Esta cama era como um espinho na carne. Existem situações do seu passado que servem de memória, de lembrança para você saber de onde Deus te tirou. Falar: você quer voltar para lá? Jesus está perguntando. E olha só, mais à frente, eu vou correr aqui, ó. No versículo 9, quando os homens viram aquele homem carregando a sua cama, a primeira coisa que falaram foi: mas como é possível? É sábado, por que você está carregando a cama? Olha, irmãos, existem pessoas tão religiosas que a religiosidade dela impede de ver o milagre, as grandezas de Deus. Porque aquele homem estava 38 anos daquele jeito e eles não foram capazes. Olha só, eles nem conheciam quem era aquele homem. Porque se conhecesse, como ele era um mendigo desprezível pela sociedade, quando viu ele andando com a cama, ele falou: não é aquele lá que está. Por que você está andando carregando a cama? Tem pessoas que é assim, quando vê você na cama, nem nota a tua presença. Mas quando vê você com a benção, com o milagre, carregando a benção, aí vai querer se levantar contra a tua vida. Aí vai querer indagar: mas por que você está fazendo isso aí? Por que Deus fez isso? Começaram a indagar. Começaram a perguntar a ele: olha, quem me curou foi o homem que me curou, que falou que era para eu pegar a cama e ir. Aí ele foi para o templo. Lá no templo, no versículo 14, diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, curado. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Olha que interessante. Jesus, quando fala isso, ele nos revela, ele deixa claro que o motivo daquele homem estar daquele jeito era o pecado. Existem enfermidades, problemas na nossa vida,
que são causados pelos nossos próprios pecados. Existem situações que nós enfrentamos por estar andando em desacordo com a palavra. E olha só, lembra do que eu disse. Quando Jesus pergunta para ele, queres ficação? Estava libertando, estava mostrando para ele que tinha problema lá no coração, na mente, que precisava ser curado. Estava mostrando para ele que maior do que a sua paralisia era o problema que estava no seu coração. E mais uma vez, com esse texto, Jesus deixa claro. Fala assim, olha, toma cuidado, porque senão o teu estado vai ser pior do que o último. Você está querendo dar uma voltinha no mundo? Você está querendo voltar atrás, retroceder? Toma cuidado. Lembra de onde eu te tirei? Vai ser pior. Se voltar, vai ser pior. Jesus está falando aqui. Jesus está falando, se o seu estado vai ser muito pior. Aleluia. E ele diz, não peques mais. Esse para mim é o ponto principal desse texto. Porque mostra que o motivo daquele homem estar naquele jeito era o pecado. E a verdade, de modo geral, que as enfermidades que nos assolam a humanidade só existem por conta do pecado. É tanto que nós temos a promessa de um dia morar no céu, aonde não haverá choro, não haverá doença, não haverá lágrima, não haverá dor, nada. Porque não haverá o pecado. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele veio aqui para nos libertar, para nos curar e nos alertar. Existe um grupo de pessoas que estão sendo chacoalhadas. Toma cuidado, não volta, porque vai ser pior. Mas existem pessoas que ainda estão na cama, pastora. E Jesus está falando, queres ficação? Aleluia. Jesus está perguntando, você quer ser sarado, ser sarada? Aleluia. Oh, glórias a Deus. Bendito é o teu nome. E o interessante é que aquele homem, ele foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Aleluia. Jesus, quando ele faz algo nas nossas vidas, é para que nós venhamos divulgar, falar dele. Jesus fez algo na tua vida? Fale. Jesus te curou? Jesus te lavou, te perdoou, te santificou? Fale. Deixe as pessoas saberem quem foi aquele que te curou, quem foi aquele que te chamou, quem foi aquele que te tirou da cama quando ninguém dava nada para você. Ele largou tudo e foi lá e te encontrou. Aleluia. Anuncie a Jesus. Aleluia. O mundo, meus irmãos, precisam saber. Vidas serão alcançadas, serão libertas, e outros homens, outras camas, outros paralíticos serão alcançados através da tua história, através do teu testemunho. Aleluia. Jesus está falando, eu quero te usar. Aleluia. Eu quero usar a tua vida. Oh, glória a Deus. Eu te tirei da cama, mas foi para se movimentar. É interessante porque no ministério de Jesus, ele está o tempo inteiro se movimentando, né, pastor? Ele está sempre se mexendo. Jesus, ele não ficava parado. O crente, ele não pode ficar parado. Meu pastor que fala direto isso, o crente não pode ficar parado. O crente tem que se movimentar. Aleluia. E quando Jesus te tirou daquela cama espiritual, foi para você andar. Porque, pastora, tem gente que saiu da cama, mas continua, parece que está paralítico ainda. E Jesus está falando, é para você se movimentar. Eu te curei, eu te coloquei de pé, foi para você andar. Foi para você anunciar o meu nome, pregar minha palavra, falar que eu ainda curo, porque Jesus não mudou.
O mesmo Jesus que encontrou aquele homem há 2000 anos atrás, ele está aqui nessa noite. O mesmo Jesus está aqui, tomando eu e você pela mão, dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu te coloco de pé, eu te fortaleço. E é forte, meus irmãos, porque um homem com tanto tempo imóvel, parado, seus músculos, estava tudo atrofiado. Era impossível. Aquele homem, ainda que curado, ele precisaria passar por uma sessão de terapias. Então o milagre ele é muito maior do que a gente imagina. O milagre é muito maior, porque ele sai andando naturalmente. Quando Jesus faz o milagre é completo. Aleluia. O milagre na tua vida ele é completo. Ele não vem pela metade não. Viu? O milagre que Deus fez na tua vida não é pela metade. É completo. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu vou estar encerrando. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração, uma breve oração. Glórias a Deus. Oh Jesus, obrigado, porque o Senhor nos encontrou. O Senhor veio de encontro a nós nessa noite. Em algum momento o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos tomou pela mão e nos colocou de pé, nos tirou, Senhor, da cama. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu força, deu vigor aos nossos pés, às nossas pernas, para nós caminharmos na Tua presença, meu Deus, e anunciar a Tua palavra, Senhor. Pai, não permita que nada nem ninguém venha tirar essa graça dos nossos corações. Meu Deus, que nessa noite, Senhor, nós sejamos renovados. Aleluia. Sejamos renovados na Tua presença, Pai, para estar de prontidão, cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso ministério, a missão para o qual o Senhor nos designou. Eu peço ao Senhor que tome pela mão cada um dos irmãos que aqui está, aqueles que estão nos seus lares, Senhor, vai de encontro, dá graça para eles, meu Deus, em nome de Jesus. Que pelo poder da Sua palavra, Senhor, vidas sejam libertas, sejam alcançadas, transformadas, curadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor, eu agradeço essa oportunidade, amém? Glória a Deus.